Eu estou aqui com esse material da Veja dizendo que o resultado das eleições americanas terá profundo impacto, inclusive no Brasil. Eu não acredito nisso aqui. Claro que se o Trump não é perder, realmente o Bolsonaro vai ser atingido de alguma maneira, quando menos em matéria de piada, mas no essencial vai tudo continuar a mesma coisa. O neoliberalismo vai continuar querendo se impor nos países da América Latina e da Europa, com a sua política provocando o desemprego, a marginalização e a desigualdade, inclusive na Europa, não é? Na França principalmente, que será o tema desse nosso vídeo de hoje, porque a gente vê que a França vive num dos momentos mais dramáticos da sua história. A França, como a gente sabe, deveria ser uma potência. Ela é uma potência, inclusive, nuclear. Uma potência europeia, mas ela acaba sendo uma subpotência, depois, sobretudo, que os últimos presidentes, ao contrário do que proclamava e realizava o general Napoleão e o general de Gaulle, mais recentemente, a França resolveu se submeter tanto à Inglaterra quanto aos Estados Unidos e seguia a sua política financeira neoliberal e, sobretudo, colonialista em relação, sobretudo, aos povos, não é, emergentes ali da Ásia, da África. E por isso está pagando um preço. A gente deve se recordar que esses recentes atentados terroristas, que primeiro decapitou um professor de matemática, salvo engano, por ter mostrado as caricaturas do profeta Maomé. E agora, mais recentemente, houve aquele ataque abominável à igreja Notre-Dame de Nice, lá no sul da França, na Riviera Francesa. Mais 3 pessoas mortas, mais 3 pessoas decapitadas. E isso vem se juntar a uma situação ainda mais difícil provocada pela Covid-19, que obrigou novamente a França, um dos maiores centros turísticos mundiais, a fechar seus restaurantes, a fechar seus teatros, a fechar seus hotéis e as principais vias da cidade. É desolador a gente ver Paris completamente paralisada. E junte-se a isso ainda a questão econômica, né, já provocada por essa situação aí do fechamento dos restaurantes e do turismo. Agora vem os países muçulmanos, inclusive aqueles bem alinhados com a política ocidental, como é a questão do Paquistão, né, do Marrocos, eu não diria da Turquia, que a Turquia está sempre questionando aquele poder ocidental, mas da grande maioria dos países árabes alinhados com as políticas, inclusive do Donald Trump. Eles estão boicotando os produtos franceses, não é? E houve até um apelo do governo francês por causa desse boicote, porque a França depende muito da venda de seus produtos agroalimentares, que são exportados para aqueles países. Agora, qual é a razão desse boicote? A razão desse boicote é também subjacente. Ela está por trás daquilo que acontece na França. O que acontece na França? Este jornal semanário, o Charlie Hebdo, que já tinha sido vítima, né, de um atentado terrorista em 2015, onde morreram 12 jornalistas que trabalhavam em sua redação justamente por causa de um ataque terrorista. E agora o jornal vem novamente
não é? Com aquelas suas caricaturas. São caricaturas ridicularizando o profeta Maomé. E, ultimamente, o presidente da Turquia, o Erdogan, Recep Erdogan, que resolveu questionar a política francesa e assolar, né, a comunidade muçulmana contra a política de apoio, né, a essas caricaturas que ridicularizam o profeta Maomé. Agora a gente questiona, será que está certo, né, o presidente francês, na realidade toda a comunidade francesa, a apoiar essa posição? Se o mundo fosse constituído só de franceses, a gente admitiria, né? Porque o francês geralmente é refinado, gosta, né, daquelas piadas, daquele humor fino, embora muitas vezes cruel com a população, não só muçulmana do mundo inteiro, mas inclusive para a sua população muçulmana, que a gente não pode esquecer de que quase 10% da população francesa é hoje constituída de muçulmanos, de árabes. E é justamente a população na França que mais sofre a desigualdade, os baixos salários e, sobretudo, a falta de emprego, para não falar na marginalização e no racismo que sofre essa população. Mas esta licença intelectual acaba trazendo muitos problemas, inclusive para a própria França, não é? A gente vê aqui a reação mundial provocada por aquelas caricaturas, não só pelas caricaturas, mas, sobretudo, pelo apoio que o presidente Emmanuel Macron decidiu, né, imprimir como política de Estado. In various cities from Mumbai to Mogadishu. Então, aqui essa reportagem da Al Jazeera, que não é nenhuma rede de televisão da esquerda, é lá do Catar. O Catar que está super afinado com a política ocidental, inclusive tem várias bases americanas. Diz aqui que em várias cidades do mundo, de Mumbai fica na Índia, até Mogadishu, que fica na Somália, as populações vieram para defender sua religião e aquele homem que é o profeta, o Maomé, que eles acreditam ter trazido a mensagem de Deus. Então estão protestando contra o presidente da França, o Emmanuel Macron, que insultou o profeta. O Emmanuel Macron, a gente sabe que foi muito incisivo em apoiar decisivamente as caricaturas de Maomé, sem se preocupar com as consequências que isso poderia produzir. Nesta entrevista à RT, que é a Russia Today, a televisão russa, com o seu programa destinado à América e aos Estados Unidos, a professora Maja Hilal, ela tenta esclarecer muito bem essa situação. Ela representa um dos coletivos muçulmanos ali da França. Just said in terms of, actually now I'm kind of forgetting what you said, but I just think that yes, there is a question of power. I think when you talk about France, it's not just the history. Ele disse que a questão muçulmana é uma questão de poder, não é? Quem pode mais? E a gente sabe que o poder não se exerce apenas diretamente, não é? Por causa de um poder ou de uma guerra, digamos, simétrica, porque também há a guerra assimétrica. E essa guerra assimétrica, ela se traduz, sobretudo, nestes atos terroristas.
que às vezes são mais eficazes do que, digamos, um míssil atingindo Paris, principalmente por causa dos efeitos que isso produz mundialmente. Então ela diz que também não é uma questão de história, né, a que tinha se referido antes o jornalista que fez a pergunta a ela. E o jornalista se referia justamente àqueles princípios da liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade são princípios da Revolução Francesa, que transformou o mundo já em 1789. Mas sim, segundo a professora, é que a França ultimamente se envolveu terrivelmente no apoio à guerra antiterror dos Estados Unidos. So, I mean, whenever we're talking about these contexts, we're also continuously divorcing France from the larger picture. Então isso continua divorciando, continua afastando a França of violence, state violence in other countries. E reforçando essa política de violência nos outros países. Ela se refere, não é, às guerras que tiraram, por exemplo, as guerras da Líbia, que assassinaram e depois arrastaram pelas ruas o presidente Gaddafi. E o Gaddafi representava justamente aquele chefe de Estado que provocou, que promoveu uma grande revolução na Líbia, tirando aquele país, né, quase que da Idade Média, para projetá-lo como uma das nações mais educadas e com rendas maiores da África. E aquilo, o que foi transformada a Líbia de hoje, não é? Depois de assaltarem o petróleo, as potências ocidentais, nas quais estavam a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, o que fizeram essas potências? E agora o que provocou essa violência toda? A Líbia foi transformada, não é, numa terra de ninguém. Até hoje várias seitas disputam o poder e os territórios daquele país. E isso já faz 9 anos do assassinato e da queda do ex-presidente Gaddafi. And so long as we continue to do that, then então, enquanto se continuar a fazer isso, nós nunca vamos ter um quadro exato. Um quadro exato da situação, com a religião sempre predominando, não é? E porque, e sendo uma fonte de violência, uma causa da violência. But religion has also been a source of peace. Mas ela diz que também a religião é uma fonte, uma causa de justiça, como demonstra, não é, o que acontece nos vários países muçulmanos. So to kind of malign like religion altogether, I think it is unfair. Então ela discorda desse ponto de vista, inclusive manifestado por um dos entrevistados por esse programa do Rick Sanchez, da RT, que fala nessa questão de dizer que a intolerância deveria ser resolvida, sobretudo a intolerância religiosa, que é uma intolerância também dos muçulmanos, claro. E esses atos na França são condenáveis e abomináveis sob todos os pretextos, mas que também não devem ser motivo para continuar a gerir, não é, a orientar a política mundial. Bom, e essa situação acabou provocando o governo francês a pedir aos países muçulmanos que deixassem de boicotar os produtos franceses, não é, os produtos agroalimentares, né?
Hoje a gente sabe que a França não exporta mais tecnologia e há muito tempo. E a sua exportação, o seu grosso da exportação, está justamente na agricultura. Então, Paris apela, isso aqui é da France 24, a estação, né, televisora lá oficial dos franceses, diz que Paris apela a se colocar fim ao boicote dos produtos franceses em vários países do Meio Oriente, do Oriente Médio. A França apelou a se colocar um termo aos apelos pelo boicote de produtos franceses lançados por vários países do Oriente Médio. Esses apelos, segundo a nota do governo francês, foram lançados ao mundo muçulmano depois dos recentes pronunciamentos do presidente Emmanuel Macron. Então a gente vê que a eleição americana, apesar de dominar o noticiário, né, daqui para frente até pelo menos o dia 3 de novembro, e também se calcula que não haverá resultado nenhum no dia 3 de novembro, que será tal, não é, a disputa, e se calcula que esse resultado, né, a decisão final de quem vai ser o futuro presidente da República, vai demorar pelo menos uma semana. Imagine só a grande potência mundial não conseguindo resolver seus problemas internos e dando mau exemplo para o resto da humanidade.